Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Estamos aqui, então, debatendo o famigerado homeschooling. E se tem pouquíssimas coisas que a gente pode dizer que a pandemia nos demonstrou de forma cabal, é que o homeschooling traz prejuízo às crianças. Prejuízo em vários níveis. Socialização, de aprendizado. E eu fico imaginando, dentro da lógica desse homeschooling, do ensino na residência, o que determinadas famílias vão ensinar para os seus filhos, que a terra é plana, que podemos discriminar homossexuais, que nós temos que odiar comunistas. Afinal de contas, esse projeto no Brasil vem nessa esteira da intolerância, de uma lógica fascista, e é inclusive inconstitucional. Em primeiro lugar, deveríamos ter, então, no mínimo, se nós não vamos considerar inconstitucional, que exista uma normatização, uma regulamentação federal. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, esse projeto foi arquivado, foi aprovado, depois veio o veto do governador Eduardo Leite, e o veto foi mantido pela Assembleia. Então, essa regra, essa norma, esse projeto de lei, aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na Câmara Municipal de Porto Alegre, ele é eivado de vícios. Ele é um debate muito mais cultural. E aí sim a gente pode falar em uma guerra cultural, na lógica da intolerância. Não por acaso, na mesma casa em que houve um confronto há poucos dias atrás, ou há poucas semanas atrás, que foi erguida aqui uma suástica, em que houve violência nesse nosso espaço democrático, no mesmo ambiente em que vereadoras foram agredidas, com discurso misógino, lesbofóbico, racista, ameaçadas de morte. E nós sabemos de onde vem essa ideologia, quem defende essa prática, quem defende essa ideologia. E agora estamos apresentando o homeschooling, mais ou menos numa lógica de que ninguém tem controle sobre o que está sendo ensinado para as nossas crianças. Mas como eu falei, a pandemia já trouxe o resultado nefasto em nível de aprendizado e socialização. Os dados estatísticos, os dados científicos demonstram que essa não é a iniciativa mais acertada. A situação jurídica desse tipo de lei é extremamente discutível e nitidamente, no contexto de Porto Alegre, está em desacordo, inclusive, com a decisão do STF, em desacordo com as leis federais, em desacordo com a lei estadual e em desacordo com a razoabilidade, com o histórico de educação que nós temos no nosso país. Eu espero que esse tipo de pauta populista, esse tipo de pauta reacionária, não prospere nessa casa, simplesmente para dar mídia, para dar visibilidade, porque é óbvio que existirá resistência. E muitas pessoas, muitas parlamentares, trazem esse tipo de pauta simplesmente para vibrarem com a sua base
que está totalmente radicalizada, fanatizada, que acredita em terra plana, que acredita em chip em vacina, que é contra o passaporte vacinal, que é a favor da morte, que defende um presidente genocida. E aqui nessa casa, esse tipo de pauta vai ser combatida até o fim. Obrigado.